Fala pessoal, aqui é o professor Alexandre Sostag de Física e hoje vamos continuar com os nossos estudos na dilatação. Enfim, lindinhos, em aulas passadas, nós apresentamos a lei, da dilatação ou comentamos sobre a dilatação de sólidos, Qualquer coisa, se você tiver meio perdinho, olha na descrição abaixo que tu vai encontrar, dois links fazendo a introdução ao estudo da dilatação. Um assunto muito cobrado em vestibulares e também do Enem. Comentamos, que quando a gente esquentou, o trem cresce, esfriou, as coisas encolhem. Hoje vamos começar a o quê? Trabalhar com cálculos matemáticos. Efetuar cálculos, Então, nós temos três tipos de dilatação, lembra? Linear, superficial e volumétrica. E os seus respectivos coeficientes, alfa, beta, gama. Aô, desgama, hein? Na lei da dilatação linear, que nós vamos ver hoje, nós vamos fazer o quê? Previsões na dilatação ou contração de um corpo em termos do seu comprimento. Vem comigo? Recordando, cara, em geral, aumentar a temperatura de um corpo faz com que, ó o foguinho, fogo da Babilônia, ele aumente as suas dimensões, não é isso? A lei da dilatação linear, ela é o quê? Uma equação matemática que vai te permitir calcular, por exemplo, o quanto o aumento, o quanto essa barra aumentou no comprimento quando a sua temperatura aumentou. Então, L0 sendo o seu comprimento inicial e L seu comprimento final, se eu pegar o comprimento final L menos o inicial L0, eu encontro o ΔL, a variação no seu comprimento, que é o que a lei da dilatação linear te permite calcular. O ΔL, que nós vamos colocar agora, ele vai dizer para ti o quanto o corpo aumentou caso a temperatura esteja aumentado, ou ΔL vai dizer o quanto o comprimento do corpo diminuiu caso a sua temperatura tenha sido reduzida. Olha um exemplo aí, esse trilho, Nesse trem de ferro aqui, nesse trilho, você tem um vão. E o aumento na temperatura, um já está coladinho no outro, Se a junta de dilatação não tivesse sido colocada ali, um trilho poderia ter forçado o outro. De certa forma, o engenheiro calculou, ele previu essa dilatação e deixou a folga. Mas, prof, como que ele calculou? Muito fácil. Então, a lei da dilatação linear, nós vamos chamar o comprimento inicial do corpo de L0. Pensa nesse cilindro de aço, com 2.000 milímetros. O comprimento dele está linkado à sua temperatura. Ele só vai ter esse comprimento para essa temperatura. Se a temperatura dele mudar, o foguinho, fogo da Babilônia, Ele vai crescer e ficar mais grosso, Não é exagerado igual está aí. Na lei da dilatação linear, nesse caso o aumento de temperatura proporcionou o quê? Uma variação no seu comprimento. ΔL é a variação do comprimento dele. Então todo material tem o seu coeficiente de dilatação linear, lembra? Se não lembra, olha lá na descrição abaixo que tu tem uma aulinha falando desses coeficientes. Cara, a lei da dilatação linear, ela é uma equação simples, você só vai multiplicar esses caras. Como assim? A lei da dilatação linear, você vai olhar somente o aumento no comprimento. E para calcular ele, você tem que ΔL é igual a L0 vezes alfa delta T, Ou seja, eu vou pegar três caras. Mano, não é possível que nós vamos ser tão incompetentes ao ponto de não conseguir multiplicar três números. Eu vou pegar o comprimento inicial dele, pego o seu coeficiente de dilatação linear e multiplico pela variação da tua temperatura. Lembrando que o ΔT é a temperatura final menos inicial. Esse cálculo é simples, ΔL, variação do comprimento, L0, comprimento inicial, alfa, coeficiente de dilatação linear e o ΔT, é a sua variação de temperatura. Então, calcular a dilatação de um corpo, 50 menos 20, então a variação da temperatura foi de 30 graus Celsius. Eu vou multiplicar 2.000 vezes o coeficiente alfa vezes essa variação que é 30. Então, ΔL é L0 vezes alfa ΔT. Eu vou pegar 2.000, multiplicar pelo coeficiente, que é 11 vezes 10 a menos 6, e multiplicar pela variação da temperatura, que é 30. Calculadora é para os fracos, vai lá, 2 vezes 11 vai te dar 22. 22 vezes 3 vai te dar 66. É 66? Para, pai? Lógico que não, tem que botar os zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Coloquei os 4 zeros. E agora vamos colocar a potência. Potência. Cara,
Isso aqui eu posso escrever ou na notação científica ou escrever o número sem potência de 10. Eu tenho que ver o que o exercício está querendo. Se eu quiser eliminar aqui essa potência, eu penso numa vírgula no final e vou, ó, dar um tapa na pantera, né? Se eu der um tapa nela, se eu recuar 6 casas com essa vírgula, essa potência vai desaparecer. Então eu tive uma variação no comprimento de 0,66 milímetros. Dilata, mas dilata só um pouquinho, não é assim? Professor, mas isso cai em vestibulares, cai no Enem? É óbvio que cai, cara. Vamos ver esse exemplo rapidinho para a gente finalizar, da Unicamp, do ano de 2021, e uma questão de segunda etapa. Cara, nós temos aqui um texto aqui, cara, que tá tentando, né, te assustar, né? Ó, ele tá falando que a estudante gaúcha Juliana Estradioto, uma das vencedoras da 5ª edição do Prêmio Dona, ganhou o reconhecimento internacional e convite para acompanhar a cerimônia do Prêmio Nobel de 2020 pelo seu trabalho, em que transformou casca de macadâmia em plástico biodegradável. Os materiais plásticos tradicionais são bastante utilizados por sua leveza, plasticidade e maleabilidade, mas trazem impactos significativos ao meio ambiente pela sua lenta decomposição na natureza. Olha aqui debaixo de mim, o que o povo da Unicamp quer de ti na letra A? Cara, o que eles querem de ti na letra A? Os materiais podem sofrer deformações em resposta a vários agentes, como, por exemplo, os mecânicos e os térmicos. Considere uma barra plástica de comprimento L0, 50 centímetros, no momento em que sua temperatura é igual a 20 graus Celsius. Calcule o novo comprimento da barra quando ela for aquecida a uma temperatura T, 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica da barra é de 7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Cara, numa prova de segunda etapa, tu errar isso aqui é um perigo, hein? Cara, é um perigo, né? Cara, as informações estão todas lá. Se você não lembrar da lei da dilatação linear, é um pecado, né? Ó, delta L é igual a L0 vezes alfa delta T, não é assim? Cara, não é possível que tu não vai conseguir multiplicar 3 números. Comprimento inicial, 50. O coeficiente alfa, 7 vezes 10 a menos 5. E o delta T, eu vou fazer a temperatura final, 50 menos a inicial, que é 20. 50 menos 20, um delta T de 30. Vamos lá, não usa calculadora não, pai, né? Ó, 5 vezes 7 é 35, né? Então, 35, sapeca esse zero, o 10 a menos 5 está esperando e o 30 está aqui. Vamos lá, vamos dar um ataque aéreo terrorista aqui, ó. 3 vezes 5, 15, vai 1, não é assim? Agora, ó, 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Prof, o delta L é 105? Não, tem esses dois zeros. Coloco os dois zeros e o 10 elevado a menos 5. Eu vou desaparecer agora com essa potência. Vou imaginar uma vírgula aqui, vou dar um tapa, né? Vou andar 5 casas com ela. Vou andar 1, pulei um número, pulei 2, 3, 4, 5. Eu vou jogar essa vírgula aqui, ó, lá na frente do 1, não é assim? Jogou lá na frente do 1. Então, seu delta L vai ficar 0,105 centímetros. Cuidado que ele quer o comprimento final, não é isso? Qual que é o comprimento final? Ele já tinha 50 centímetros e cresceu 0,105. Então, você vai somar 50 mais 0,105. Então, o comprimento final dele vai ser de 50,105 centímetros. Ou tu poderia arredondar para 50,1 centímetros. Muito fácil, né? Enfim, meus queridos, a lei da dilatação linear te permite calcular as mudanças no comprimento devido a mudanças na temperatura de um corpo. Aquele abraço.